Estou lendo o livro de Geografia Bíblica a partir da página 410. Ptolomeu 3, Evergetes 246 a 221. Ptolomeu 4, Filopater 221 a 203. Ptolomeu 5, Epífanes 203 a 181. Ptolomeu 6, Filometor de 181 a 146. Ptolomeu 7, Eupator 146. Ptolomeu 8, Evergetes 2, 146 a 117. Ptolomeu 9, começou a reinar em 127. Ptolomeu 10, Sóter 2, 117 a 107. Ptolomeu 11, Alexandre 1, 107 a 88. Ptolomeu 12, Alexandre 2, 88 a 81. Ptolomeu 13, Auletes, 80 a 34. Ixos, ou reis pastores. O capítulo referente ao período da dominação Ixa no Egito é um dos mais contraditórios de toda a história do país do Nilo. De 1930 a 1970, as mudanças de conceito sobre os invasores Ixos foram quase radicais, não só no problema da duração desse sombrio período, mas sobretudo na sua origem e no sistema de governo imposto ao Egito. Vamos analisar agora os pontos principais. O termo Ixo foi empregado por Maneto, sacerdote egípcio contemporâneo de Ptolomeu II, 217 a.C. A obra de Maneto é conhecida como o nome de Algiptiaca e foi escrita em grego. Restam apenas esparsos fragmentos deste importante trabalho. Maneto grafou Ixos, transliteração do Egito, Kekat e Iuxazu. Essas palavras correspondem ao grego basileis, poimenes, ou seja, reis pastores, ou como odiernamente se interpreta, chefes do deserto. Como odiernamente se interpreta chefes do deserto. A enciclopédia Mirator Internacional declara: o vocábulo ficou por 2 milênios sepultado no mais absoluto esquecimento, só retornando à luz na linguagem historiográfica da segunda metade do século XIX, inglês Ixos, 1863, francês Ixos, 1865, meras transcrições do grego. O aportuguesamento Ixos, singular Ixo, é recente, cerca de 1930 ou depois, e preservou a sequência KS para não induzir a suposição de uma forma grega com Kizir. No caso, coloca o X entre parênteses, né? O Kizir. O Kizir vai ter som de Kizir mesmo, som de K, né? Kizir. Colocou entre parênteses X, mais 5 com K, capa, seguido de S e sigma. O aportuguesamento ainda não está vocabularizado nem dicionarizado em obras correntes não especializadas. O dicionário de la Bíblia afirma: Ixo, nome coletivo com que designa a um grupo de povos que provavelmente estiveram sob a dominação hitita. Os Ixos e os Hurritas
estenderam com seu poder do norte da Mesopotâmia até a Ásia Menor e até o Nilo. Entre 1700 e 1580 a.C., dominaram parte do Egito, em cuja história fazem parte das dinastias 15 e 16. O termo egípcio Isis foi mal interpretado por Maneto. Na realidade, significa soberano dos estrangeiros. No caso, ele colocou a HQWHS. Foi mal interpretado por Maneto. Na realidade, significa soberano dos estrangeiros. Aparece entre eles nomes como o de Jacó, denotando a presença semita entre eles. Sua mais importante fortaleza no Egito foi Avaris, Suan, Tanis. Na Palestina foi Tel Aiu, isto é, Jericó e Siquém. Seu deus principal do Egito foi identificado com o deus local de Tanis, Isutege ou Sete. Juntamente com os Ixus, houve príncipes nativos egípcios que governaram. Com a 16ª dinastia tebana, os egípcios começaram a expulsar os Ixus. Nessa época, os egípcios dominaram a Síria e a Palestina. Os textos egípcios guardam completo silêncio sobre a presença dos Ixus no Egito. Outras vezes os qualificam com nomes humilhantes. Escritores judeus e cristãos primitivos equipararam os Ixus com José e seus irmãos. Errado já se vê. Hoje crê-se que os israelitas se instalaram no Egito na época dos Ixus. Origem. As opiniões sobre quem eram os Ixus são as mais diversificadas. Para Maneto, procediam dos fenícios e se assemelharam aos árabes. Kenneth Kitchen diz apenas que os Ixus eram semitas. Antônio Neves, de Mesquita, limita-se a dizer que os Ixus eram asiáticos. Moshe Pearl afirma: os Ixus foram um povo setentrional, possivelmente da Síria, que pelo fim do século XVIII a.C., passou estrondosamente por Canaã e invadiu o Egito. Os egípcios achavam-se a esse tempo dilacerados por rivalidades dinásticas, e os Ixus se aproveitaram dessa fraqueza. Os invasores, além do mais, traziam poderosas armas novas, tais como o carro de guerra puxado a cavalo e o arco composto. Em pouco tempo subjugaram as defesas egípcias. Levaram ainda algumas décadas para dominar o país, e por mais de 100 anos os Ixus governaram o Egito, bem como um considerável império asiático ocidental. Canaã era parte do mesmo, e escavações arqueológicas em Israel revelaram consideráveis indícios de domínio Ixu, particularmente o novo tipo de fortificações. Por sua vez, a Enciclopédia Mirador Internacional declara: pouco se sabe, de fato, sobre a composição étnica dos Ixus fora do Vale do Nilo. Os Ixus constituíam uma fusão de várias populações asiáticas, tanto semíticas como indo-europeias, que se temiam unido em virtude de movimentos migratórios surgidos entre os beduínos do deserto sírio setentrional. As mais antigas fontes egípcias a eles se referiam sob várias designações: Irisha, os que moram sobre a areia, e Tiu, os árabes trogloditas dos autores clássicos, Sazu ou Shazu, nômades do deserto oriental. Entre esses nômades, merece atenção especial os Abiri, que compunham um importante grupo étnico estreitamente aparentado aos primitivos hebreus. Com os hititas na Mesopotâmia, cerca de 1900 a.C., os hurritas agruparam-se no reino Mitanni,
na Síria e abrigaram o deslocamento de povos na direção sul. Entre esses que fugiram estão os Ixos. O Egito, quando os Ixos eram apenas os habitantes do deserto, estava em lastimável decadência econômica, político e militar. Por essa razão, os Ixos não tiveram grandes dificuldades em entrar no Egito e se apossar do governo. O tempo. As opiniões sobre o início da ocupação Ixa no Egito também é bastante variável. A opinião de Moshe Peaham é a que a dominação se deu no fim do século XVIII a.C. Antônio Mesquita assinala 1900 ou 2000 a.C. A Enciclopédia Mirato Internacional diz que foi entre 1785 e 1603 a.C. Kenneth Kitchen atribuiu o ano 1785 a.C. A Enciclopédia de la Bíblia aponta 1580 a.C., não importa o ano exatamente que se começaram a reinar, importa que reinaram. Tudo indica que usurparam o governo egípcio numa época de decadência moral e econômica e social. Isso deve ter ocorrido no final da 14ª dinastia. O ano não é fator tão importante. O período da dominação Ixa compreende o tempo das dinastias 15ª com 6 reis e 16ª com 9 reis. Os documentos que traziam o registro dos nomes destes 15 reis foram destruídos por outros documentos. Calcula-se que os Ixos permaneceram no trono egípcio mais ou menos 108 anos. Como tomaram o poder? Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século cristão, reproduz o seguinte trecho atribuído a Maneto. Sob o reinado de Tutemaios, não sei como a cólera divina desceu sobre nós. A um povo do leste, de origem obscura, teve a audácia de invadir o país, conquistando a força sem dificuldades ou qualquer combate. Sequestraram chefes, incendiaram selvagemente as cidades, destruíram os templos dos deuses e trataram os habitantes com a mais extrema crueldade, decapitando uns, levando as mulheres de uns e crianças de outros como escravos. Finalmente fizeram rei a um dos seus, chamados Salitas. Sabe-se, entretanto, que essa narrativa de Maneto não corresponde à realidade. Os asiáticos tinham permissão para entrar e negociar no Vale do Nilo. A decadência política do Egito, que gerou a crise econômica, coincidiu com a maior afluência de migração semítica. Os Ixos, que já estavam instalados no Egito, enriqueceram, tornaram-se poderosos pelo ouro. Era a gangorra da vida. Os Ixos subiram e os egípcios desceram. Os Ixos começaram por ocupar cargos importantes no sistema administrativo egípcio, uniram-se em torno de um poderoso e acabaram por tomar o governo que já estava em suas mãos. Tiveram de lutar contra tropas egípcias, entretanto, contando com seus carros puxados a cavalos, venceram os nativos com relativa facilidade. Seus carros leves e velozes empurraram os egípcios para o sul. Aqui, numa cidade chamada Tebas, constituíram a sede de seu novo governo, regida por uma dinastia paralela a dos Ixos. Esplendor Ixos. Aos poucos, os Ixos foram se apoderando do governo egípcio, com a participação de elementos civis, militares e religiosos. Insatisfeitos com a dinastia vigente, acabaram por dominar completamente a terra dos faraós. Instalaram sua capital em Avaris Varet, situada na orla setentrional, na região de Gozen, nas proximidades da fronteira norte-oriental do Egito. Os Ixos tornaram-se grandes e fortes na economia. Com o dinheiro, galgaram posições destacadas na política e nas forças armadas. Passaram a controlar todas as áreas. Os egípcios, por sua vez, divididos e confusos, não tiveram meios de conter os invasores. Os nativos conseguiram formar um reduto de poder em Tebas e adotaram a política de coexistência com os Ixos por meio de alianças, tratados e, não raro, até com casamentos. A filha de Quian, um dos mais destacados soberanos Ixos, casou com um ilustre príncipe de Tebas. Em 1995, Igael e Adin, famoso arqueólogo israelense, descobriu em Hazor, na região da Galileia, traços vívidos da cultura Ixa. Na Palestina, trata-se
do sistema de fortaleza, que consistia em amontoar terra e mais terra. Os montes de terra eram socados. Quando o aterro estava completo, era revestido de cerâmica. Eram verdadeiras muralhas, cuja finalidade era a defesa de seus carros de guerra, suas cidades e principalmente do incipiente Ariete. Na área religiosa, trouxeram a deusa Istar, representada completamente nua. Implantaram também a finge alada da Síria, o deus Setek. Dos Ixos era nada mais nada menos que o Baal semita, identificado com o Sete egípcio, que era a encarnação do deserto, portanto o deus da esterilidade. Os Ixos de fato exerceram forte influência sobre os egípcios. Não podemos ignorar, entretanto, que os Ixos eram nômades, pastores rudes, homens do deserto, e tinham pouco que dar. Por outro lado, os egípcios eram senhores da ciência e detinham a chave da sabedoria através de séculos. Os Ixos adotaram fórmulas e protocolos dos faraós para os seus cerimoniais, também nomes e certas expressões egípcias e todo o sistema da máquina burocrática dos faraós. Até mesmo o modo complexo de mumificação de seus mortos e sepulturas grandiosas. Militante, os Ixos dominaram o Egito de modo absoluto, naturalmente circunscritos à área que lhes interessava, que era o norte, a região mais fértil, considerada também como a porta de entrada do Egito. Controlar essa região era controlar o Egito todo. Aqui estavam suas colossais concentrações militares. Dedicaram-se ao comércio exterior, seus produtos estiveram presentes em todo o Oriente Médio. Caravanas de tribos asiáticas entravam, percorriam a terra do Egito e, como Jacó e sua família, radicavam-se no norte. É a opinião quase unânime dos especialistas de que foi em plena dominação ixa que José se tornou vice-rei do Egito, e seu pai e seus irmãos obtiveram permissão para habitar em Gósen. Esse é o pensamento do sábio judeu Moshe Perlman. A arqueologia confirma a presença dos Ixos em todo o Oriente Médio, escaravelhos com o nome gravado de Quiam. Quiam, famoso rei Ixu, foram encontrados em Bagdá, Mesopotâmia, em Creta, em Bogascoi, capital do grande Império Hitita, na Anatólia. No período de Quiam, as províncias do sul do Egito pagaram tributo aos Ixos. Expulsão dos Ixos. As dinastias nativas radicadas em Tebas foram se fortalecendo pouco a pouco. Recuperaram-se economicamente, organizaram grandes exércitos e se adestraram em planos estratégicos com a finalidade de retomar o poder perdido. Por outro lado, os Ixos, por uma série de fatores inexplicáveis, foram se enfraquecendo. Os navios começaram por hostilizar os Ixos veladamente no princípio e depois declaradamente. Progrediram em seus planos e acabaram por declarar guerra aos Ixos, conhecida hoje como a Guerra de Libertação. O conflito começou quando Sekhnen-Ra-Tas II, cognominado o Valente Egípcio, nativo, interpretou o rei Ixu Aa-Kenen-Ra-Apep II sobre o sacrifício de hipopótamo, animal consagrado a Seti-Sutek, divindade Ixa. O papiro Salier I revela parte do desafio entre os dois monarcas. Não se tem notícia do desfecho da querela. A cabeça da múmia de Sekhnen-Ra-Tas II guarda sinais de ferimentos mortais, o que parece indicar que a disputa diplomática terminou em conflito armado. A luta prossegue sem tréguas. Camis, filho de Sekhnen-Ra-Tas II, declarou guerra aos Ixos e marcha contra Avares com grandes exércitos. Os Ixos estão deliberados para conter os rebeldes. Conseguiram apenas amortecer o ímpeto dos invasores tebanos. Chegaram a pedir socorro aos núbios. Pouco adiantou. Camis, com a infantaria, retornou a Tebas, reforçou suas tropas e voltou ao campo de batalha, conseguindo neutralizar os núbios. Nesses confrontos, os Ixos foram dizimados. Na segunda fase, agora com Nebi-Pet-Tirra-Mes I, o Egito põe fora da luta os Ixos. Esse monarca egípcio se tornou famoso
por ser o fundador da 18ª dinastia nos dois Egitos agora unificados. Os Hicsos retornaram ao deserto sírio, de onde talvez vieram. Os egípcios organizaram exércitos para perseguir os usurpadores onde estivessem. Uma vez fora do vale do Nilo, os Hicsos se foram diluindo nos povos orientais. Cessou ainda sua influência. Consequência Hixa para Israel. Em Êxodo 1:8, lemos, entre mentes, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conheceu a José. Quem seria este novo rei? A opinião dos especialistas se divide, o que se torna quase impossível a conclusão. O faraó da expressão será o mesmo do Êxodo 1:8? Não. O novo rei é e o faraó da expressão aparece em Êxodo 2:23. Para o período de Êxodo 1:8 e 2:23, a história admite 3 reis egípcios poderosos, porém cruéis. Ramsés I, fundador da 19ª dinastia, Seti I, filho de Ramsés, e Ramsés II, o grande, filho de Seti I. Tendo por base Êxodo 1:9, o faraó reconheceu o espantoso crescimento dos filhos de Israel e temeu ante a explosão demográfica desses estrangeiros. Êxodo 1:11 registra a medida que o faraó tomou contra Israel, afligi-los com suas cargas, isto é, fazer tijolos que foram empregados na construção das cidades armazéns Pitom e Ramessés. Pitom foi construída pelo braço escravo de Israel e ficava na orla meridional de Gósen, a ocidental do lago Timzá, a poucos quilômetros da atual Ismália. Ramsés foi construída no lado norte de Gósen, junto ao lado Manzala, a sudeste da Odier, na cidade de Port Said. Ramsés foi levantada na área onde outrora estava Avaris. Seti I começou a edificação dessa cidade. Seu neto Tamsés II terminou e deu-lhe seu próprio nome. Sob grafia alternada, a cidade de Ramsés aparece na Bíblia como Zoan, Números 13:22, Salmo 78, veja também Isaías 19:11, Ezequiel 30:14. Essa mesma cidade passou a chamar-se Tanis. Os Hicsos e a história egípcia. A história egípcia omite em grande parte a presença Hixa em seu governo. Será que os Hicsos não existiram ou não deixaram nada para os anais da história dessa importante civilização? Deixaram sim marcas indeléveis de sua passagem pelo Egito. Por que não os temos então? É provável que outros reis, principalmente Ramsés II, tenham mandado apagar dos monumentos egípcios todo e qualquer vestígio da passagem dos Hicsos pelo Egito. Como a casa de José era protegida pelos Hicsos, uma vez retirado o invasor, os protegidos foram também perseguidos e reduzidos à escravidão. Por essa razão, nada ou quase nada temos na história egípcia sobre os 400 anos que Israel passou na terra de Gósen. Então aqui termina o capítulo 18 da Geografia Bíblica.